Nós vamos deixar as perguntas para o final, devido ao adiantado da hora, e passaremos imediatamente à nossa próxima palestrante, Maria Beatriz Barbosa, que é arquiteta pela FAUSP, com pós-graduação em Marketing de Serviços pela FIA, Fundação de Instituto de Administração. Ingressou na Companhia do Metrô em 88, onde ocupou diversos cargos. Atualmente assessora técnica, também no metrô. Atua como coordenadora da Comissão de Estudo de Acessibilidade na Comunicação, no Comitê Brasileiro de Acessibilidade, vinculado à BNT, onde desenvolve atividades desde 92. É doutoranda pela FAUSP na área de concentração em tecnologia da arquitetura. Maria Beatriz, a palavra é sua, sobre desenho universal, conceitos e aplicações, pelos próximos 30 minutos. Muito obrigada. E aqui também gostaria de agradecer ao Álvaro, ao Roberto Aguni pelo convite, de poder falar para vocês um pouquinho a respeito desses assuntos. Bom, a minha atuação nessa área, né, de acessibilidade, desenho universal, vem desde o início dos anos 90, quando o metrô sofreu uma ação pública para prover acessibilidade nas suas instalações. E um grupo de técnicos e funcionários especialistas, enfim, de direito, da área de arquitetura, da área de transporte, enfim, se mobilizou, né, para atender a essas demandas. E uma das questões que foi verificado é que as normas da BNT vigentes naquela época elas eram insuficientes para atender as necessidades de adequação dos espaços públicos, né, de espaços de uso público, principalmente edificações de uso público. Por quê? Porque essas normas vigentes elas só previam que as pessoas pudessem vencer desníveis de até 3 metros. E praticamente todas as estações de metrô, todas as passarelas de travessia de rodovias, todas as estações de CPTM, elas tinham um desnível em cada um dos seus pavimentos maior que isso. Então, foi montado um grupo de trabalho, né, uma comissão de estudo, na verdade, vinculado ao Comitê Brasileiro de Construção Civil, e começamos, então, a elaborar a revisão da NBR 9050, que é a norma, assim, o carro-chefe das normas de acessibilidade. E sempre com foco no atendimento às pessoas com deficiência. Ainda no início da década de 90, nós tivemos um seminário no Rio de Janeiro, que veio representantes do Real Patronato da Espanha. E eles fizeram, então, introduziram a questão do conceito do desenho universal. Então, na aprovação da norma da NBR 9050, em 94, já se preconizava, assim, nos primórdios, inícios do conceito do desenho universal aplicado, então, às edificações, porque a norma ainda era só sobre edificação. E, assim, o assunto começou a gerar, mobilizou, né, tantas pessoas de tantas áreas. Eram 50, 60 participantes, de polícia militar, pessoas ligadas a obras públicas, a calçadas, enfim, mas principalmente obras, de todos os órgãos públicos do Brasil todo, mas principalmente do Estado de São Paulo. E isso, então, mobilizou, né, técnicos no sentido de começar a ver, cada um dentro da sua área de atuação, questões que pudessem ser resolvidas para que essa acessibilidade pudesse, então, se tornar realidade. No meu caso, eu vou falar sobre transporte, tá? Transporte público. Esses dados são relativos à população brasileira, são dados recentes divulgados pelo IBGE, onde a gente chegou, né, o IBGE chegou à conclusão o universo da população brasileira em torno de 190.755.799 pessoas, das quais pelo menos 45 milhões têm algum tipo de deficiência. Então, 23,9%. Esse é um cenário, né, para o qual a gente tem que estar atento. Né? Quem são todos os brasileiros, todas as pessoas, a maioria das pessoas? Quem são essas pessoas? Quais são as características dessas pessoas?
Então, nesse questionário do Censo 2010, essas questões foram mais assim, aprofundadas de uma forma mais clara, para que as pessoas pudessem responder ao questionário. Então, com deficiência visual, são 18,76%, quase 35 milhões de pessoas. Dessas, 528 mil não conseguem enxergar de modo algum, são cegas mesmo. 6 milhões têm grande dificuldade para enxergar. E 29 milhões têm alguma dificuldade. Então, esse é um cenário, né, da população brasileira. Deficiência motora, então, pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, que não conseguem de forma alguma, são 740 mil. Que têm grande dificuldade, são 3 milhões e 700. Que têm alguma dificuldade, 8 milhões e 800. Com deficiência auditiva, 5% da população. Praticamente 9 milhões e 700 mil pessoas. Que não conseguem ouvir de modo algum, 347 mil. Que tem grande dificuldade para ouvir, 1.800.000 pessoas. Que tem alguma dificuldade para escutar, 7 milhões e 500 mil pessoas. Que tem alguma deficiência mental ou intelectual, são 2 milhões e 600 mil pessoas. Então, esse é o cenário da população brasileira, e é nesse cenário que eu acho que a gente tem que concentrar o desenvolvimento das políticas públicas, né? É para essa finalidade, é para atendimento a essa população. Se essa população está atendida, as demais também estarão. No caso específico dos transportes, é importante que se considere o ciclo da viagem, né? Então, não somente a edificação ou veículo de transporte, mas todo o ciclo da viagem, que envolve o planejamento, o percurso de embarque, a viagem, o percurso de desembarque. Então, desde a origem, né, desde que a pessoa sai da porta, né, da casa, do apartamento, do condomínio, até chegar no seu local de destino. Portanto, são etapas, né, que a gente pode falar da pré-viagem, né, esse planejamento do deslocamento, como será feito, né, as informações disponíveis sobre esse deslocamento, aonde a pessoa vai buscar essa informação, sobre o percurso como um todo, todas as conexões, todas as integrações entre os vários modos de transporte, inclusive modo a pé, né? Ao chegar na edificação, toda a parte do desembarque do sistema integrado, ou acesso à edificação, né, aquisição de bilhete, validação do bilhete, acesso à plataforma de embarque, a espera pelo trem, o embarque, né, propriamente dito, essa interface entre a edificação e o veículo em si, né, que é ao longo do qual se dará a viagem, a interface de desembarque, né, a interface entre a edificação e o veículo no processo de desembarque, e a saída, né, do sistema de transporte ou o embarque no próximo sistema de transporte integrado, no próximo modo de transporte. E isso envolve, portanto, um desenho das edificações, um desenho dos veículos, um desenho de todo o processo, um desenho de todo o serviço que é prestado. Então, a gestão do serviço tem que ser considerada também. E para que essa gestão seja considerada, é importante, então, que a gente promova a adequação do ambiente, que promova a capacitação dos funcionários, que promova a sensibilização dos usuários. Sem essas 3 ações integradas, muito difícil chegar a um produto final que atenda às necessidades dos usuários. Então, esse é um ciclo virtuoso que facilita a utilização do transporte público pelas pessoas com deficiência, favorecendo a efetiva consecução de suas atividades e a sua inclusão social. O transporte, ele não é uma finalidade em si, né? O transporte é um meio para que a pessoa consiga desenvolver uma atividade. Então, é um meio pelo qual ela consegue estudar, é um meio para que ela possa trabalhar, é um meio para que ela possa frequentar uma área de lazer, né? Tenha lazer, né?
Enfim, então, o transporte vai viabilizar as outras atividades em si. Daí a importância em que se garantir que essas ações sejam efetivamente implementadas. Então, no caso dos transportes, no caso específico, né, do metrô de São Paulo, que é onde eu atuo, na questão do ambiente, né, a gente promove uma série de adequações, mas não é só no macro da edificação, mas nos detalhes também que fazem parte dessa edificação. Então, a ampliação da quantidade de assentos preferenciais em trens, estações, com implementação de sinalização e veiculação de mensagem de orientação sobre os usos, né, sobre o uso dos assentos preferenciais pelas pessoas, né? Instalação de elevadores, de escadas rolantes, incluindo pronto restabelecimento do equipamento. Então, não importa só a existência do equipamento, é importante que ele esteja disponível, em funcionamento, que tenha uma manutenção efetiva para garantir o seu uso. Eliminação dos desníveis junto aos acessos, rebaixamento das calçadas, como já foi dito aqui pela Irene e pela Adriana. Né? Sempre nas áreas de entorno das estações, nos terminais, nas travessias de pedestre. A existência também do piso tátil de alerta direcional em todos os percursos de embarque e desembarque. A questão da substituição dos corrimãos nas escadas fixas, nas rampas, implementação de corrimão junto às escadas rolantes também, para ajudar as pessoas que tenham um equilíbrio, principalmente idosos, na transição entre o espaço móvel da escada rolante e o espaço fixo da edificação. Nesse momento, há uma possibilidade de um desequilíbrio. Então, é importante que tenha corrimão nessas áreas para ajudar essas pessoas. E uma questão que a Irene abordou muito, né, do fluxo interno da edificação. No caso das estações, dos sistemas de transporte, também isso é importante, né? A avaliação dos fluxos internos, dos direcionamentos de embarque e desembarque, porque as estações são ambientes onde eu tenho uma alta demanda, né, um fluxo intenso de pessoas em direções totalmente divergentes. Né? Então, cada um quer ir para um lado. Então, a gente precisa sempre estar atento a organizar esses fluxos de forma a facilitar os deslocamentos. É importante também a intensificação da iluminação, da sinalização de alerta nas escadas, nas rampas, nas áreas de circulação interna e externa, a existência, né, dos sanitários públicos, implementação de sanitários acessíveis em áreas de acesso controlado em todas as estações. As pessoas vão chegando numa idade mais madura, né? Elas precisam, né, de um acesso a um banheiro com maior facilidade, né? As crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, eles precisam nesse ambiente. Então, a edificação tem que contemplar essa condição. Também, na questão do ambiente, está prevista a instalação de intercomunicadores, monitores e painéis eletrônicos em estações e trens, de forma a favorecer a comunicação, a comunicação de massa, né? Comunicação em tempo real, né? Com pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva. Então, esses monitores, para a pessoa com deficiência auditiva, eles servirão como meio de comunicação, meio de contato entre a empresa e o usuário, né? Ele não vai escutar as mensagens de audição pública, mas ele pode enxergar aquelas mensagens escritas em tempo real nos painéis. Então, é importante que existam monitores e painéis eletrônicos nas estações de trens. Por outro lado, para as pessoas com deficiência visual, é importante que sejam mensagens sonoras, né? E que elas sejam emitidas com frequência e sempre que houver necessidade. É importante também que exista informação nos trens, mapas eletrônicos, informação sobre a próxima estação, o lado de abertura de porta dos trens, facilitando o fluxo e a utilização do sistema. No caso da pessoa com deficiência visual, existem questões específicas no design dentro do trem que podem colaborar, né, para essa mobilidade no embarque e desembarque. Né? Se ela vai, dependendo do lado de abertura de portas, ela tem que fazer a travessia do trem, do carro, né, para desembarcar na porta do outro lado. Então, é importante que hajam guias de balizamento dentro do trem para que isso
possa acontecer. Então, aqui alguns exemplos da situação implementada nas estações: sinalização de alerta nos degraus, sinalização tátil, né, junto às escadas, corrimão ao longo de todas as escadas, corrimão junto às escadas rolantes, sinalização de alerta na lateral das escadas rolantes, na borda das plataformas. De novo. Volta lá para mim. Isso. Na borda das plataformas, tanto tátil quanto visual, antiderrapante nos degraus das escadas, sinalização e identificação clara dos elevadores, dos equipamentos de circulação vertical, para que as pessoas encontrem com facilidade seus caminhos. Nesse caso, para se ter uma ideia, foram instalados 126 elevadores nas estações para suprir essa necessidade, considerando os vários percursos de embarque e desembarque. Os sanitários acessíveis em todas as estações. Aqui o intercomunicador, que está em processo de instalação, né, que ele, no nível do acesso e no nível de plataforma, eles permitem a solicitação de auxílio. E, no nível do mezanino, ele dispõe de uma tela que vai facilitar e possibilitar o atendimento em libras. E esse atendimento vai ser feito pela central de informações. Então, essa facilidade de comunicação com as pessoas também com deficiência auditiva. O local de embarque adequado, sinalizado, seguro. Essa sinalização ela é importante tanto para a pessoa com deficiência, quanto também para os demais usuários, para que eles respeitem e promovam a cidadania, né? Para uma conscientização a respeito da cidadania. Então, facilitando o embarque e desembarque das pessoas com deficiência, sozinhas ou acompanhados por cão-guia, no caso das pessoas com deficiência visual. E aqui um aspecto interessante, né, que na interface entre o trem e a plataforma, a existência das portas de plataforma, melhorando as condições de segurança. A sinalização interna e externa dos trens, né, informando o lado de abertura de portas, com isso, facilitando o uso desses veículos, desses trens, pelas pessoas com deficiência auditiva, né, porque a porta de desembarque é sinalizada, o alarme de fechamento de portas, no caso, é luminoso, né, então facilita o uso do serviço, do transporte, pelas pessoas com deficiência auditiva. Aqui, no caso, os assentos preferenciais, né, as portas de embarque preferencial, né, sempre sinalizadas, sempre com o sentido de promover cidadania, de que os demais usuários respeitem esses espaços, respeitem o assento preferencial, respeitem o embarque preferencial. A gente proporcionou um aumento da quantidade de assentos preferenciais nos carros de extremidade, né, primeiro e sexto carro, né, para acomodar de uma forma mais confortável, né, essas pessoas. Existe ainda a sinalização tátil e a sinalização em braille, né, indicativa do carro, né, para que favoreça a comunicação desta pessoa com o controle central em caso de necessidade de auxílio ou para comunicar necessidade de alguma reclamação, alguma sugestão. Informações visuais indicando a próxima estação. Informação em tempo real, né? Então, não só informação sonora, mas também visual. Então, isso com relação à adequação do ambiente. Com relação ao usuário, além da concessão da gratuidade, todo um trabalho, né, de conscientização das pessoas com deficiência, das pessoas que têm direito ao atendimento preferencial, para que eles façam uso desse serviço, né, do atendimento preferencial e do embarque preferencial nas estações de trens, e também do assento preferencial nos trens. São feitas também veiculação de mensagens sobre embarque preferencial, foi distribuído o manual do idoso, o manual do usuário com deficiência, e também é feito o treinamento dos usuários com deficiência para o uso do sistema metroviário com segurança. Portanto, são ações mais abrangentes, né, que envolvem, inclusive, o treinamento de usuários. Também são feitas veiculações de campanhas de segurança com foco específico no usuário idoso, em duas direções, né, porque ela contribui para a existência de um ambiente de transporte seguro. Uma direção que é para o próprio usuário idoso, né, ou do usuário com deficiência. Então, são os direitos e deveres que eles têm,
né? São comportamentos seguros que precisam ser adotados quando do uso do ambiente metroviário. E uma outra campanha que é dirigida aos demais usuários com relação ao respeito e estímulo ao comportamento solidário e cidadão, prevenindo eventuais conflitos e reduzindo acidentes. Então, aqui são áreas de embarque preferencial nas estações, são áreas isoladas, sinalizadas, são algumas peças da campanha de sinalização do embarque preferencial, a cartilha, né, de orientação ao usuário idoso e o manual do usuário com deficiência. Aqui são programas de visitas que são feitas, né, como a gente fala de treinamento do usuário, mas programas de visitas que são feitos com usuários idosos, no sentido de orientá-los quanto ao uso seguro do sistema metroviário. Campanhas que são feitas em relação ao uso das escadas, ao uso dos assentos preferenciais, uso correto das escadas rolantes, das escadas fixas, comportamento adequado nas plataformas e trens. São feitas distribuições de folheto diretamente a esse público, né, o usuário idoso, né, no sentido de conscientizá-lo durante sua passagem pelas estações sobre os cuidados que ele deve ter ao utilizar o sistema. Aqui já é um treinamento de pessoas com deficiência visual, que é feito em parceria com as associações de reabilitação, no Lar Amar, a Fundação Dorina, Cadevi. Então, a gente promove esse treinamento tanto nas estações quanto o reconhecimento dos trens. Recentemente, houve uma parceria também no metrô com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que promoveu um curso de formação de novos professores de orientação e mobilidade. E aqui, então, a gente vê o professor João Felipe Lar Amar dando aula para esses novos instrutores e tendo como a colaboração de 6 cegos que participaram desse treinamento. E o metrô, então, disponibilizou trens e plataformas para que fosse executado esse treinamento em alguns dias específicos, né, para reconhecimento das instalações, para reconhecimento do espaço externo do trem, também do espaço interno, de como esses novos professores vão orientar as pessoas com deficiência visual em fase de reabilitação. No caso do treinamento dos funcionários, foi feita a contratação de estudantes da rede pública de ensino, são jovens cidadãos, com o objetivo de agilizar o atendimento às pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Então, praticamente, foi um encontro de gerações, né, porque são os jovens auxiliando principalmente pessoas mais idosas. É feito o acompanhamento dessas pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade durante o embarque e desembarque ou em seus deslocamentos pelas estações. Também foi feita a contratação de idosos, que era um programa chamado Experiente Cidadão. Foi um projeto em parceria com a SEADES, para que esses idosos orientassem outros idosos em trânsito pelas estações com relação a prevenções de riscos e acidentes. É feita ainda uma requalificação contínua dos funcionários responsáveis pelo contato direto com usuários, pois todos os empregados do metrô são treinados logo que eles são contratados. É um treinamento de 40 horas, focado no atendimento e no atendimento à pessoa com deficiência. Então, todos os seguranças, todos os empregados de estação, todos os operadores de trem, todos eles recebem esse treinamento para atendimento, para prestar auxílio às pessoas que necessitam de ajuda. Também foi feito o treinamento em Libras, né, para possibilitar o atendimento em Libras pelos funcionários da Central de Informações. Aqui algumas imagens, né, do treinamento de empregados, né, tanto na condução de cadeira de roda, auxílio à pessoa com deficiência visual, as pessoas que dão informação nas estações. Bom, era isso que eu tinha para falar. Quero aqui fazer um convite a todos. Sugestões, reclamações, informações, mas, principalmente, muita colaboração para que a gente possa, cada vez mais, melhorar o serviço prestado. Então, aqui está o endereço, que podem ser mandadas sugestões, e faço aqui um convite a todos que quiserem participar da elaboração de normas técnicas. Precisamos de ajuda para isso. Então, cada um, na sua especialidade, na sua área de conhecimento, pode contribuir. A participação é voluntária, é um trabalho muito gostoso, né, de desenvolvimento de normas, de conceitos, de diretrizes. No caso,
Eu faço parte da Comissão de Estudo de Comunicação. A gente está desenvolvendo atualmente a norma de audiodescrição, né, para facilitar a descrição sonora de programas, seja de cinema ou televisão, facilitando a sua compreensão por pessoas com deficiência visual. Estamos desenvolvendo normas de mapas táteis também, para promover a inclusão deste item, né, nas edificações. Concluímos norma de piso tátil, de acessibilidade na televisão, de acessibilidade em caixas de autoatendimento bancário, tem uma norma específica sobre comunicação na prestação de serviço, e isso além de todas as normas de transporte, as normas relacionadas à edificação ou inclusão digital. A participação é voluntária, e para se inscrever, basta entrar em contato com a ABNT, sb40@abnt.org.br. Então, fica aqui o convite a todos que quiserem participar. Muito obrigada. Obrigada a você, Maria Beatriz, pela apresentação, pelo seu trabalho. Em virtude do avançado da hora, nós vamos pedir que as perguntas sejam encaminhadas diretamente para o site do Inova Day ou sejam feitas diretamente às palestrantes que ainda estão aqui.